Amém, pastor Ademir. Bom dia, amada igreja. A paz seja com todos. Glória a Deus por essa manhã abençoada que você está aqui. Se você está aqui nessa manhã é porque você tem priorizado a Jesus Cristo na tua vida. Se você está aqui nessa manhã é porque você deseja mais da palavra de Deus e mais do amor dele sobre você. Como é bom sentir essa paz. E conforme diz a palavra do Senhor, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Quantos já estão sentindo a presença de Deus nessa manhã? Quantos realmente já estão sentindo o amor de Deus fluir no teu coração nessa manhã? O Senhor tem muito mais, Ele quer acrescentar. Glória a Deus. Encurve a tua cabeça, fecha os teus olhos e você vai pedir nessa oração, você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço, fala ao meu coração, segundo a minha necessidade. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da tua direção. Só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho aonde recorrer, eu não tenho quem possa me ajudar além do Senhor. Preciso de ti, preciso da tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o tema da pregação dessa manhã é derretendo os céus de bronze e o solo de ferro que criamos. Olha que interessante, nós podemos criar os céus de bronze sobre a nossa cabeça, e eu vou explicar o que isso significa. E nós podemos criar solos de ferro diante do nosso caminho. Jesus, amados, Ele veio ao mundo para manifestar o reino dos céus à terra. Jesus, Ele veio ao mundo e manifestou o reino dos céus à terra, aos homens. Logo após João Batista cumprir o seu chamado e desbravar o cenário profético estabelecido por Deus há tempos atrás, profetizado pelos profetas, Jesus inicia o seu ministério. E Jesus, ele inicia o seu ministério com a seguinte pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, ele repetiu isso inúmeras vezes. Jesus, ele foi enfático nessa mensagem, nessa palavra, nessa pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17 está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Além do arrependimento, Jesus também queria trazer um conceito: olha, agora Deus está vindo até você, e os céus estão se manifestando na terra. O reino dos céus chegou para a humanidade. Era isso que Jesus estava dizendo àquela geração, ao povo de Israel naquele tempo. Ou seja, os céus estão abertos para o manifestar de Deus na vida das pessoas. E você precisa ter esse entendimento, que os céus estão abertos para o manifestar de Deus na tua vida. Os céus estão abertos para o manifestar de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos seus negócios. Os céus estão abertos. Jesus, ele foi enfático nisso. E você precisa entender que não é por merecimento algum, não é por mérito, não é. Os céus estão abertos, não é porque somos dignos, não é por qualificações pessoais, qualificações espirituais, não é pelo teu intelecto, pela tua capacidade de compreensão, não é porque fazemos o bem, não é pelas nossas obras, não é porque ou você é bonzinho ou você é bonzinha, não é por isso. Não é porque frequentamos a igreja, não é pela religiosidade, porque entenda uma coisa: o Senhor nos manda vir à igreja e congregarmos.
Mas um frequentador de igreja é diferente daquele que vem congregar. Um frequentador de igreja, ele é um religioso. E não é porque frequentamos a igreja que os céus estão abertos, não. É porque Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Está, depois você leia na sua casa e medite na palavra de Deus, na carta aos Romanos, e aqui, Romanos 5 de preferência. Só que eu quero destacar 2 versículos para vocês nessa manhã, em relação ao que Jesus já fez, ter cumprido toda a justiça de Deus. No versículo 11, diz assim: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado entrou no mundo por meio de Adão. O homem foi separado da glória de Deus. O homem foi expulso do Éden, separado da glória de Deus, separado dos céus. Mas ele estava no Éden. Mas o Éden não era um lugar comum, natural. O Éden era um lugar onde a presença de Deus real estava manifesta. Todos os dias, pela viração do dia, Deus ia visitar Adão e Eva. E aqui eu estou falando de Deus em sua glória, com a sua presença manifesta. Os céus estavam abertos sobre o Éden. Então, por meio de um homem, a raça humana inteira pecou e foi separada da glória de Deus. Aí o versículo 17 de Romanos 5 fala assim: o pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por causa deste único homem, Jesus Cristo. Então o cenário mudou. Jesus cumpriu a justiça de Deus e o cenário muda. Agora fala assim, que se uma pessoa, ela receber a dádiva divina da graça, que se recebe por meio daquele que crê em Jesus Cristo, e o tem como Senhor, uma pessoa, então, ela receber a dádiva da graça de Deus, e receber a justiça, que é a justificação dos seus pecados, que estão em Cristo Jesus, pelo sangue dele que nos justifica e nos purifica de todo pecado. Então diz a palavra de Deus, que essa pessoa, ela passa a reinar em vida, enquanto você está vivo, nessa terra, nesse mundo, porque você pertence a outro reino, ao reino de Deus, e não mais apenas ao reino natural, ao reino dos homens. Agora você é um representante dos céus na terra. É isso o que Jesus fez, cumprindo toda a justiça. Os céus estão abertos para manifestar o reino de Deus na vida das pessoas, porque em Jesus estão todas as promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você está ouvindo isso? Está sendo pronunciado por mim, neste momento, pregando o amém do sim de Deus para você, do sim que há em Jesus Cristo, em relação a todas as suas promessas. Repita comigo: em Cristo eu tenho o sim de todas as promessas. Agora com mais força: em Cristo eu tenho o sim de todas as promessas. Glória a Deus, aleluia. Os céus estão abertos sobre a tua vida, sobre nós, porque nós temos o sim de Jesus Cristo em relação a todas as promessas de Deus. Isso é maravilhoso. O sim para cura daquele que precisa de cura divina, daquele que está enfermo. O sim para o milagre que você precisa na tua vida. O sim para a libertação do maligno que te oprime, que te subjuga, que faz você manter esse vício maldito na tua vida.
que faz você toda hora voltar e voltar às práticas que você sabe que Deus não se agrada a elas. O sim para a salvação da tua família, da tua casa. O sim para a multiplicação de Deus na sua vida, para a multiplicação de pães e peixes. O sim está em Jesus Cristo. O sim para as suas necessidades supridas. E talvez você estava pensando: olha, Deus não age na minha causa, Deus não age na minha vida, as coisas continuam assim, e está tudo preso, amarrado, e eu estou ali indo na igreja, mas nada está acontecendo. Mas você tinha esse entendimento que você já tem o sim das promessas de Deus na sua vida em Jesus Cristo? Quando Jesus foi batizado por João Batista, João Batista viu os céus abertos e viu descendo sobre Jesus Cristo o Espírito de Deus como uma pomba. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Está escrito assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus, glorifica o Senhor nessa manhã. Dá glória a Deus, dá aleluia. João Batista viu os céus abertos. Ele não só viu os céus abertos, como ele viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba, ungindo Jesus Cristo. Mas além disso, ele também ouviu a voz de Deus de forma audível. Isso é maravilhoso, dá glória a Deus. E amados, Jesus, debaixo dessa unção do Espírito Santo, ele começa a fazer o quê? Ele começa exatamente a manifestar poderosamente o reino de Deus na terra, curando os enfermos, operando maravilhas, expulsando demônios da vida das pessoas, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes, liberando profecias, e acima de tudo, manifestando a bondade e o amor de Deus sobre a vida das pessoas. A manifestação dos céus na terra, do reino dos céus na terra. Depois, quando Jesus ressuscita dos mortos, após ser crucificado, ele orienta os discípulos a permanecerem em Jerusalém, ou seja, não vão para lugar nenhum, não se movimentem, não saiam de Jerusalém, deste lugar, sem antes receber o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E foram as últimas palavras de Jesus na terra. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, amados, o poder do Espírito Santo para vocês manifestarem o reino de Deus na terra. Jesus estava falando isso aos seus discípulos. Vocês vão receber esse poder, vocês vão receber esse poder para serem testemunhas que eu estou vivo e que os céus estão abertos sobre a face da terra, e para manifestar a ação de Deus a favor do homem, porque os céus estão abertos. Jesus, ele libera os seus discípulos para manifestar o reino de Deus na terra, empoderados pelo poder do Espírito de Deus, e Jesus libera a igreja da mesma forma. Você que está aqui é a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça da igreja e você é o corpo de Cristo na terra. E parece irônico que às vezes o corpo quer andar sem a cabeça e fazer o que quer e agir da forma que quer, sem direção, sem orientação. Parece irônico. Entenda algo, Jesus é o cabeça da igreja, é dele que vem a direção, é dele que vem a orientação que você precisa, é dele que vem o poder e o favor que você precisa. Amados, Jesus disse que é para pedirmos e receberemos. Jesus disse para buscarmos e encontraremos.
Jesus disse para batermos e a porta vai se abrir. Evangelho de Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, qualquer um que procura acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá alguma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. Se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedem. Pedir o que, Mateus? O que precisamos? É isso que o Senhor está dizendo. As nossas necessidades supridas? Sim. As necessidades de outros? Sim. As necessidades da igreja? As necessidades da cidade? Milagres, cura, libertação, prosperidade, paz, alegria, justiça, tudo isso pertence ao reino dos céus. Jesus disse que o que dissermos com fé será feito. O que dissermos com fé será feito. Marcos 11, 23. Verdadeiramente eu afirmo a vocês, que se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. Jesus, ele traz um exemplo bem alto, porque ninguém vai ficar brincando com a topografia da terra, pedindo para os montes se moverem de lugar e colocar de um lugar para o outro. Mas Jesus, ele traz um exemplo tão exagerado, que é para você ter a dimensão da forma que Deus opera, do tamanho daquilo que Deus pode operar na tua vida e ao teu favor. Que se você realmente declarar com fé aquilo que não diz respeito e não contraria o caráter de Deus, a palavra de Deus e a verdade do Senhor, será feito na tua vida, porque os céus estão abertos. Jesus disse que se frutificarmos, o nosso fruto permanecer, tudo o que pedirmos ao Pai, Ele vai nos conceder. João 15,16, tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Por quê? Porque os céus estão abertos. Então, se você frutificar para o Senhor Jesus, e o teu fruto permanecer, e eu já vou um pouquinho mais longe, porque frutificar para o Senhor, além de vários aspectos, um dos principais é você ganhar almas para Jesus Cristo, é você ganhar pessoas para o reino de Deus. Eu estou alargando aqui uma dimensão do favor de Deus que vai muito além do que você imagina. Tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Por quê, amados? Porque os céus estão abertos. Mas uma coisa me chama muita atenção nos nossos tempos, em nossa geração. Por quê? Os céus estão abertos, Jesus deixou claro isso para nós. Temos o favor de Deus. Deus, Ele anseia em manifestar-se a todos que o buscarem. Deus quer ser glorificado. Você é um motivo para que outras pessoas glorifiquem a Deus através das tuas boas obras. Mas muitos cristãos têm fechado os céus sobre as suas cabeças. Não é uma ação do Senhor, é uma ação nossa, pessoal, fechando o céu sobre a nossa cabeça, impedindo o fluir de Deus, o fluir do poder de Deus na nossa vida, impedindo o fluir de Deus na vida de outros, da nossa família, das pessoas à nossa volta. Entenda uma coisa, os céus já estão abertos através de Jesus Cristo, mas nós podemos fechá-los sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família, sobre a vida das pessoas à nossa volta, por causa da soberba. O principal motivo que os céus são fechados sobre a nossa cabeça é a soberba. E diz a palavra de Deus que a soberba precede a queda. Ou seja, uma pessoa soberba, ela cai, ela sempre cai.
Uma pessoa soberba, ela sempre cai da sua posição que Deus o colocou. Ela cai por causa da soberba. O que é soberba segundo o dicionário? Sobranceria de algo em relação a outra coisa em plano mais baixo, elevação, sentimento de altivez, orgulho, comportamento excessivamente orgulhoso, arrogância, presunção. Aquele sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Um sentimento que Jesus Cristo não teve, nunca teve, porque Ele, sendo Deus, Ele se esvaziou de si e se humilhou, descendo na terra, tornando a forma de homem e indo para a cruz. E a palavra nos ensina que nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo: se esvaziar e se humilhar, se esvaziar e se humilhar, se esvaziar e se humilhar. Uma pessoa orgulhosa, ela não precisa obedecer a Deus. Ela já tem as suas convicções, ela já segue os seus pensamentos, ela já tem os seus argumentos altamente qualificados. Você não tira da cabeça dela aqueles argumentos muito qualificados. Um intelecto sobremaneira que ultrapassa a inteligência dos outros. Uma pessoa soberba, ela não precisa de uma visão, ela não precisa de uma direção. Ela tem as suas bases, as suas estruturas aparentemente verdadeiras. Um exemplo disso é um viciado em drogas. Ele acha que não precisa de ajuda. Ele acha que está bem. E que hora que ele quiser, ele para com aquilo. Um viciado em drogas, naturalmente ele é soberbo. Naturalmente. Dificilmente vai pedir ajuda. E não vem me falar que é porque tem vergonha, que é mentira. Não é. Porque um viciado em drogas, ele pede dinheiro. Ué, se tivesse vergonha, não pediria dinheiro. E por aí vai. Só que essas bases que estruturam a soberba na vida de uma pessoa, elas são sofismas. E o que é sofisma, pastor Mateus? É o irmão da Sofia, pastor? Não, irmão, não é. Sofisma significa argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão de verdade. Só que não é verdade. Que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. Argumentação que aparenta verossimilhança ou vericidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas. Qualquer argumentação capciosa, concebida com a intenção de induzir em erro, o que supõe má fé por parte daquele a quem a apresenta. Por extensão informal, segundo o dicionário, mentira ou ato praticado de má fé para enganar outrem. Enganação, logro, embuste. Sofisma, amados, são conceitos estabelecidos de engano na nossa vida, que está nos fazendo acreditar que uma mentira é uma verdade. E já deixa eu falar algo para você. Você não pode criar uma verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade já está estabelecida. A verdade está na palavra do Senhor. E você não pode criar a sua verdade, por mais que você tente, porque é sofisma. Sofismas são intenções com base na manipulação perversa, com base na dominação de outro. Eu vou pegar um exemplo mais simples aqui, né? Eu vou falar com os maridos. Talvez você chegou num dia de manhã e viu aquela pia cheia de louça. E aí, você sabe que tem muitas coisas para resolver. A sua esposa ainda talvez está lá colocando roupa no varal, está fazendo outras coisas. Então, de repente, você arruma um parafuso para apertar. Você arruma um parafuso para apertar para não precisar lavar a louça. Ou você arruma um passeio com a criança
para não precisar lavar a louça. É um sofisma. Eu estou falando num grau um pouquinho menor, né, das coisas. Você estabeleceu uma verdade que não é bem uma verdade. É um exemplo de sofisma. Vou pegar outros exemplos aqui, muito simples. Se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. Parece uma verdade, mas não é. Quem não trabalha muito, tem muito tempo livre. Ou melhor, quem não trabalha tem muito tempo livre. Se tempo é dinheiro, quem não trabalha é rico. É? Então não trabalha para você ver se você vai ganhar dinheiro. Se comer vegetais emagrece, elefantes e hipopótamos não seriam gordos. Eles só comem vegetais. Então, muitas vezes uma pessoa soberba, orgulhosa, ela estabeleceu estruturas para a vida dela com base em engano, em manipulação, em mentira. E quando somos soberbos, quando somos orgulhosos, estamos estabelecidos nessas bases de sofismas, de ilusão, de engano, de manipulação. Nós criamos céus de bronze sobre a nossa cabeça. O principal motivo é porque naturalmente passamos a desobedecer a palavra de Deus. Deuteronômio 28:15 diz: se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí o 23 fala de uma das maldições: o céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. A verdade é que Deus está falando, amados, e Deus sempre está falando através da sua palavra. Incansavelmente Deus está falando comigo e com você. Mas quando nós somos orgulhosos, soberbos, presunçosos, cheios dessa ilusão de engano, de manipulação, de deixarmos de depender de Deus e querermos fazer tudo pela força do nosso braço, sem a direção de Deus, sem entender o que Deus quer fazer conosco, nós não vamos ouvir a voz do Senhor. E se não ouvirmos a voz do Senhor, nós não vamos nos dispor a fazer a vontade do Senhor, aquilo que Ele manda através da sua voz, através da sua palavra. O que eu vou dizer então de ter revelação no coração, revelação pessoal da palavra de Deus? Então, o que acontece comigo e com você? Nós estabelecemos uma blindagem de bronze sobre a nossa cabeça. Os céus se fecham sobre a nossa cabeça, impedindo que a bênção de Deus venha, impedindo a bênção de Deus ser derramada do céu sobre nós, impedindo o fluir da unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E não apenas isso, amados, mas também o nosso solo, um coração que não é possível mais a semente do Senhor crescer, que é a palavra, e frutificar, porque o coração está duro. Marcos 4:16-17 diz: e estes são os que semeiam em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A pessoa que tem coração duro, ela é soberba. O que vai acontecer com ela? Quando chega uma situação que ela vai ser afligida, que talvez ela possa até falar assim: nossa, aquela pessoa me humilhou. E sabe o que eu acho interessante, que eu tenho observado? Só se sente humilhado realmente quem é soberbo. Essa é uma realidade, eu tenho observado isso. Só se sente realmente humilhado quem é soberbo. E às vezes eu pego algumas situações comigo e eu começo a observar: mas peraí, por que eu estou tendo esse sentimento, que estão fazendo isso ou aquilo comigo? Por quê? Aí eu percebo aquela soberba querendo crescer no meu coração. Sabe, você tem condições de perceber. Então você pode cortar a soberba no teu coração, dando ouvido à voz do Senhor. E essa é uma realidade. Só se sente humilhado quem é soberbo. Quem não é soberbo não se sente humilhado.
por mais que o humilhem. Quando vem a angústia ou a perseguição, porque você é crente, se você é uma pessoa que tem um coração de pedra, de ferro, coração duro, você então se escandaliza, sai da igreja, não volta mais. Por causa de um problema com o irmão, por causa de um problema com o outro. E quando somos soberbos, orgulhosos, estamos estabelecidos nessas bases de sofisma, ilusão, engano, manipulação. Nós criamos céus de prata sobre a nossa cabeça e céus de ferro. E sobre o nosso caminho, uma terra de bronze, um solo duro. O motivo, orgulho, soberba. Levíticos 26, do 14 ao 20. Mas se não ouvides e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro, e a terra como bronze, em vão se gastará as vossas forças, porquanto a vossa terra não dará o seu fruto, e nem as árvores da terra darão seus frutos. Não impeça mais a bênção de Deus descer dos céus até você. Não impeça mais o fluir do poder de Deus na tua vida. Eu vou te dar o caminho, que é exatamente a humildade. A humildade, irmãos, ela precede a exaltação. A soberba precede a queda. Uma pessoa soberba sempre cai, mas uma pessoa humilde, ela sempre será levantada, ela sempre será elevada. A humildade precede a exaltação, e diz a palavra que existe uma graça maior. Eu vou tratar nesse contexto, não é a acepção de pessoas, não, é a graça que se estende com mais favor ainda para aquele que é humilde. Um favor maior do Senhor. O Senhor favorece as pessoas que são humildes. O Senhor favorece as pessoas que se humilham. Porque diz a palavra que não é aquele que humilhado vai ser exaltado, é aquele que se humilhar. Tem uma diferença. Não é o que é humilhado que vai ser exaltado, não, é aquele que se humilhar. Foi isso que Jesus disse. A humilhação, amados, é o fogo que derrete o céu de bronze que criamos sobre a nossa cabeça, e o solo, o coração duro que estabelecemos no nosso caminho. O céu que nós criamos por causa do nosso orgulho, de pensarmos que podemos fazer alguma coisa sem o Senhor Jesus. Você não pode, você não vai conseguir, nada você vai poder fazer sem Jesus Cristo. Está escrito no Evangelho, escrito por João 15:5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na carta escrita por Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Em outra versão diz, antes ele dá maior graça, portanto Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Oh irmãos, o céu de bronze, sabe, a bênção de Deus não chega, é a resistência de Deus, quando nós estamos sendo soberbos, arrogantes, quando o nosso coração está endurecido, e Deus está insistindo em falar, e mesmo assim vamos nos tornando obstinados, e vamos seguindo, empurrando com a barriga, e a bênção não chega, e a unção não desce. É Deus nos resistindo. 1 Pedro 5, do 5 ao 6 diz, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sedes todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A humilhação precede a exaltação. Tenha certeza, quando você se humilha diante de Deus, principalmente, vai haver exaltação. Mas quando você se humilha também diante de uma pessoa, não tenha dúvida, vai haver exaltação. Deus sempre vai preparar um tempo de exaltação para você, quando você se sujeita debaixo da mão do Senhor em humildade, quando nos humilhamos debaixo da mão de Deus,
Há um tempo de exaltação preparado, só esperando a tua atitude de se humilhar diante do Senhor, de reconhecer a soberba do teu coração e lançar isso da tua vida. Então Deus virá ao nosso encontro com o seu fogo para derreter o céu de bronze que criamos e o coração de ferro que estabelecemos no nosso caminho. Sabe, amados, a palavra do Senhor fala muito do fogo do Senhor, e aqui eu quero encerrar a pregação dentro desse contexto. O fogo de Deus na Bíblia, muitas vezes, ele está representando a santidade de Deus. E o fogo de Deus, ele é algo extremamente poderoso. Diz a palavra que pelo fogo a nossa fé é refinada, é purificada. 1 Pedro 1, do 6 ao 7, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por algum tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E você talvez está vivendo uma situação de provação. É o fogo de Deus, provando, refinando, purificando a tua fé. Não é para você achar que Deus não está com você, não, pelo contrário. É esse fogo que vai destruir a soberba da tua vida, que vai destruir a soberba do teu coração. Quando você percebe que você não pode nada sem o Senhor. Diz a palavra, assim como o fogo prova a prata e o ouro, assim como o fogo prova a prata e o ouro, o Senhor prova a pureza do nosso coração. Provérbios 17:3, o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova a pureza do nosso coração. Se há soberba e orgulho no nosso coração, não há pureza. E você precisa entender isso. Então, o Senhor vai provar o nosso coração, assim como o fogo vai provar o ouro e a prata, se realmente é aquele material, se é genuíno. Diz a palavra que somos purificados na fornalha do sofrimento, Isaías 48:10. Eu os purificarei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Aleluia, glória a Deus. Calma, o Senhor não quer que você viva sofrendo, não é isso. Eu não falei no versículo que lemos no começo, e reinarão em vida por Jesus Cristo? Mas há determinados momentos que Deus vai permitir passarmos pelo sofrimento, justamente para sermos purificados, para que essa soberba, para que esse orgulho seja arrancado da nossa vida, senão não vai haver exaltação. Diz a palavra que o fogo do Senhor é abrasador, que Deus é um fogo consumidor, que consome o mal e a iniquidade. Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deuteronômio 4:23 ao 24, portanto tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor seu Deus o proibiu. O Senhor seu Deus é fogo devorador, é Deus zeloso. Sabe, esse fogo aqui é o fogo que consome a iniquidade no nosso coração, na nossa vida. Diz a palavra que diante do Senhor vai um fogo também que consome o inimigo. Salmos 97:3, adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Se coloque de pé. Amados, esse fogo purificador, esse fogo que nos refina, esse fogo que consome, também é o fogo de Deus que derrete operações espirituais que são consequências das nossas atitudes de soberba diante do Senhor. Uma reflexão para você guardar no teu coração e meditar nela. D. Christopher Caies, em 2008, ele faz uma referência no livro. Ele analisa no livro O Desafio da Liderança o trágico acontecimento que houve com Robin Hall, Scott Fischer e a equipe de alpinistas, ao tentar escalar o pico do Everest, em 10 de março de 1996.
O relatório diz que Scott Fischer, experiente em montanhas altas, morreu na descida. Robin Hall, líder, guia, experiente, altamente motivado, morreu na descida enquanto tentava salvar Doug Hansen, que também morreu depois de alcançar o topo. Os demais que morreram também haviam alcançado o pico do Everest. Todos eles atingiram o topo, mas não conseguiram voltar. Eles não souberam lidar com a descida do monte. Homens, peritos, altamente qualificados em escalar montanhas de altas altitudes. Todos chegaram ao topo, mas morreram quando desciam. Feche os teus olhos. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa: vai haver momentos que o Senhor vai provar o nosso coração, se vamos ter capacidade e condições de descer. E se, quando isso acontecer, nós não dispormos a descer e nos humilhar diante do Senhor, e até mesmo nos humilhar para outra pessoa se for necessário, o que vai acontecer? Vamos morrer. Vamos morrer. Então nessa manhã, que essa palavra ela adentre ao teu coração, e você possa olhar se realmente sobre a tua cabeça parece que o céu está de bronze, e a bênção do Senhor não desce, e o fluir da unção do Senhor não vem. Se no teu coração realmente ele está endurecido, e o solo diante de você, o caminho que você criou, é um caminho que não produz, que não frutifica, que as coisas não acontecem. Oh, aleluia, Senhor. Ore ao Senhor nessa manhã. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que nos sonda. O Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração, que esquadrinha os nossos pensamentos. O Senhor sabe de todas as coisas que há no nosso interior, porque o Senhor conhece o nosso íntimo profundamente. Senhor, ajuda essa pessoa agora, que ouviu a tua palavra e o Senhor falou com ela. Manifesta o teu fogo agora sobre a vida dela. Eu clamo agora, fogo de Deus, vem sobre essa pessoa, derretendo agora toda a operação espiritual maligna, toda a operação espiritual que foi criada pelas atitudes dessa pessoa, de soberba, de orgulho, de arrogância. Vem com o teu fogo, Senhor, purificando a mente, o pensamento dessa pessoa, para que ela não viva mais debaixo de engano, de manipulação, em nome de Jesus Cristo. Mas o teu fogo agora, Espírito Santo, se renda ao Senhor nessa manhã. Se for preciso você chorar e se humilhar diante do Senhor, chore, se humilhe, não perca a oportunidade, porque os céus estão abertos sobre a tua vida. Se você largar a soberba, se você sair do lugar de orgulho, os céus estão abertos para a operação de Deus sobre você, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba agora o toque do Senhor na tua vida. Receba agora a libertação, receba a cura. Em nome de Jesus, Senhor, estende a tua destra de poder, a tua destra vitoriosa sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que vai à frente, derrubando, Senhor, as muralhas de bronze, Senhor, arrebentando as trancas de ferro, abrindo portas de ferro. Então, Senhor, vai à frente dessa pessoa agora, vai à frente, vai lá na família dela, vai lá no casamento, Senhor, vai lá nos filhos, Senhor, derrubando todo o muro de bronze, Senhor, que o inimigo estabeleceu contra a vida dela, arrebentando as portas de ferro que se estabeleceram contra a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, comece a glorificar o Senhor, dá glória a Deus.
Dá glória a Deus, porque o Senhor falou com você nessa manhã. Dá glória a Deus, porque a presença dEle é real neste lugar. Dá glória a Deus, porque o amor dEle nunca falha, e o amor dEle lança fora todo medo. Dá glória a Deus, porque o Senhor trouxe resposta àquilo que você estava se questionando, àquilo que você estava perguntando. O Senhor trouxe uma resposta, e agora você toma um posicionamento, e tudo mais o Senhor fará na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor.